Senhor da vida, amado Cristo de Deus, nem ouro nem prata temos, mas o que temos lhe ofertamos, porque consciente do que somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta, e conscientes de que a fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é a nossa pauta essencial para estudar, compreender e vivenciar o Evangelho do Cristo, o Evangelho do Cosmos em espírito verdadeiro. A Aline Gonçalves amorosamente nos conduz até vocês, que são a causa do nosso existir. Net espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras. Que Deus nos una em espírito verdadeiro, para que possamos, à luz da consciência profunda que nos conduz, ser um com todos, ser um com o Cristo, ser um com Deus. Esta frase que lemos constará por dentro da contracapa, na última página de nosso segundo livro. Somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. Entendeu alguma coisa? Eu não entendi muita coisa não, mas eu sinto que essa síntese é boa. Porque somos partes indissociáveis, porque não tem como dissociar-nos de tudo que é relativo, porque nós estamos nesse universo, que é a imperfeição finita. Mas nós estamos e somos partes indissociáveis também da perfeição absoluta, que é Deus, porque somos sua expressão. Agora, a fatalidade, aquilo que ninguém pode escapar desta imperfectibilidade que somos nós, é ser tão perfeitos quanto a proporcionalidade nos permitir. Porque jamais seremos tão perfeitos como perfeito é o Supremo Arquiteto. Nunca chegaremos a essa grandiosidade. E eu creio, Sebastião Camargo, que jamais serei tão perfeito quanto o Cristo Governador Supremo do planeta Terra o é. Porque quando eu chegar na perfectibilidade, ou ser tão perfeito quanto Jesus, que é uma fração desse Cristo, Jesus já estará construindo mundos, sistemas solares. Então, estamos indo dentro deles. Sempre seremos partes indissociáveis desse Cristo que nos governa a todos, cujo Jesus, nosso mestre, modelo e guia, é um mensageiro dele que veio ter conosco. E vez por outra, ou no final da sua missão, ou no momento grave de sua missão, eu sou a luz do mundo. É o Cristo que por meio dele falava, segundo Carlos Torres Pastorino. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Assim somos nós em relação à nossa própria consciência. O Espírito. Quando tivermos consciência dessa realidade e nos esforçarmos para tal, olhando para o Cristo em nosso interior,
Se já fizermos somente a vontade dele, podemos dizer: já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. O eu e o Pai, o Espírito que nos une a todos, somos um. Assim, vamos hoje para a última parte da série Miramês e João Nunes Maia, Além dos Horizontes, conforme você está vendo na tela. E antes de entrar no último episódio, vamos apresentar o cardápio de hoje: pensamento curador, consciência profunda, consciência ativa, consciência instintiva, visualização, alimento verdadeiro, alimento físico, o Evangelho purificador. Pensamos de 2 pontos diferentes esta mensagem para começarmos o nosso programa de hoje. Os pensamentos não te custam nada no que se refere ao metal do mundo. Eles surgem em tua cabeça pela graça de Deus e se manifestam como ideias pelo controle do Senhor. É muito sutil a infiltração de ideias em nossa mente. E se não tivermos o cuidado suficiente, assimilamo-las pensando que são nossa criação. E ainda mais, que são todas boas. Colocamos essas 2 telas para que vocês percebam não só a gravidade das informações, mas uma sutil informação que fica nas entrelinhas. Porque vejam, os pensamentos não nos custam nada, no que se refere ao ouro do mundo. Porque eles vêm de Deus, como vimos, pelo seu hálito divino, se esta for a via. Vem da nossa consciência profunda, se essa for a expressão. Ou vem de nossa própria criação. De qualquer modo, não vai nos custar o dinheiro, mas o conhecimento e o esforço pessoal. Então, eles surgem em tua cabeça pela graça de Deus e se manifestam como ideias pelo controle do Senhor, principalmente os que vêm diretamente do próprio Criador. Mas mesmo os que vêm diretamente de nossa consciência profunda têm esse controle divino. E assim como os que nós estamos criando também. Mas se vem de Deus e está sob o seu controle, por que esta informação? É muito sutil a infiltração de ideias alheias em nossa mente. E se não tivermos o cuidado suficiente, assimilamo-las pensando que são nossa criação e ainda mais, que são todas boas. Então essa tela só diz respeito quando somos nós que estamos criando os pensamentos e as ideias e entrando em ressonância com quem está fazendo o mesmo. Não está falando nem do hálito divino que chega em nossa mente como forças e estímulos que se transformam em pensamentos, nem de nossas virtudes que, ao atingir o campo da vontade, transforma-se em pensamentos, em ideias, em palavras e em ações, conforme o próprio autor.
Então, é muito importante diferenciar essas três vertentes, porque quando chega aqui, mas como algo que está sob o controle do Senhor ser ruim? Porque se não são todas boas, significa que está vindo algo imperfeito da perfeição absoluta. Por isso colocamos esse pequeno trecho de nosso segundo livro, como falamos. Somos partes indissociáveis da imperfeição finita. Não tem como nos dissociar, não tem como a luz fugir das trevas. Vou até sentar para conversar de perto com vocês. Por que não tem? Porque as trevas estão a serviço da luz. Elas vão transformar-se em luz. Não tem como a flor de lótus viver fora do pântano. Ela está lá para transformar o pântano em lótus. Não tem como simplesmente expulsar o joio. Ele está ali junto para transformar-se em trigo. Da mesma forma que não teve como expulsar os silvícolas das magníficas criações da arquitetura da colônia Nosso Lar, quando os engenheiros de mentes quase divinas estavam criando. E eles estavam tentando perturbar, mas estavam criando. E às vezes nem tentando, era o que eles sabiam fazer. Por isso que quando visitados por um pensamento divino, todos os pensamentos contrários vão surgir em nosso cenário mental. Ou visitado por um pensamento advindo da nossa superconsciência. Pode acontecer o mesmo. Os contrários virão. E quando vamos levar a proposta de transformação dos instintos em sensações, a mesma coisa, ou de sensações em emoções. De emoções em sentimentos, de sentimentos em novos pensamentos. Se não tivermos a fé à altura de mergulharmos nas entranhas desses cenários dominadores, porque é a função deles, no estágio em que se encontra, vindo do inconsciente para o subconsciente e às vezes para o nosso consciente. Então vamos avançar. Então não adianta fugir àquilo que a vida nos propõe. Então hoje, da 14ª parte, é o segundo módulo e vamos começar com o pensamento curador. Os pensamentos podem ser forças curativas se saindo de nós, secundados pelo amor. Agora, tente imaginar eles saindo de nós, fecundado pelo ódio. Porque eu posso ter entrado em ressonância e penso que as ideias são minhas, que são todas boas, e é assim que eu tenho que fazer. Olho por olho, dente por dente. Então, ao invés de curar, eles vão matar. Porque as palavras geram vida ou morte. Assim como os sentimentos e os próprios pensamentos. Então, os pensamentos podem ser forças curativas. Podem. E podem se saindo de nós, secundados pelo amor, de preferência incondicional. Os pensamentos movem certa gama de energias que a pureza das intenções aciona. Então já vai configurando um cenário melhor. Então os pensamentos vão mover certa gama de energias que a pureza de intenções aciona. André Luiz, instrutor Gúbio, obra Libertação. A mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que lhes são peculiares com auxílio da matéria que está em torno.
E essa matéria é sempre formada por seres incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Só que eles chegam como matéria mental, vindo de outras mentes, ou diretamente do fluido cósmico ou universal. Mas supondo que a minha mente está em certa frequência, eu estou conectado com todos os seres que pensam como eu penso. E conforme essa obra, se eu pensar na doença, o meu pensamento vai construí-la com todos os detalhes que agora penso. Por isso, se os pensamentos movem certa gama de energia, vai depender da pureza de minhas intenções, que vou moldar esta energia segundo essas intenções. Vou gravar nessas energias os meus sentimentos, porque o pensamento cria a forma para que gravemos nessa forma os sentimentos purificadores, de sublimação, construtores de uma nova realidade. De conformidade com a elevação moral das criaturas, elas podem curar enfermos até à distância, levantar caídos moralmente e estabelecer esperança em caminhos antes sombreados pela ignorância. Então, nós vamos movimentar uma certa gama de energia de acordo com as nossas intenções e a pureza de nossos sentimentos, ou pureza de intenções, e de conformidade com a nossa evolução moral, nós vamos curar enfermos mesmo à distância, pela oração, pela nossa projeção, o deslocar, a bilocação, a bicorporeidade. E além de curar enfermos à distância, vamos levantar caídos moralmente, porque nós estamos usando valores de qualificação moral enobrecedores. E ainda, além de levantar caídos, curar enfermos, estabelecer esperança, a doce presença do amor onde haja o desespero. Então, em caminhos antes sombreados pela ignorância. E pela ignorância eu entro em desespero, tristeza, ódio, discórdia e assim por diante. Então, nós vamos levar a luz onde haja trevas, ou luz do conhecimento onde haja trevas da ignorância. Pensa sem interrupção. Ele não está pedindo para a gente pensar. Ele está falando que nós pensamos sem interrupção. E nestes pensamentos existe uma força soberana capaz de levar ao ponto que determinar a tua vontade os teus mais profundos sentimentos. Então isso é uma condição. Ninguém consegue parar a mente na criação dos pensamentos. Ou somos nós que escolhemos pensar, sublimando o nosso próprio conteúdo, manifestar a nossa consciência ou manifestar a consciência crística e cósmica. Então pensamos sem interrupção. E nestes pensamentos, quer sejam cósmicos, crísticos, do nosso universo consciencial ou do universo da própria alma, a fração, então existe uma força soberana, coordenando ou nos auxiliando. E nós estamos movendo essa força, quer seja no nosso universo alma, espírito, Cristo ou Deus, capaz de levar ao ponto em que a nossa vontade determinar. A vontade é a gerente da mente que vai transformar-se em pensamentos ou ordenar a criação destes. O que nós vamos levar? Os mais profundos sentimentos. Porque o pensamento, como dissemos, é o elemento que vai manifestar ou levar os sentimentos.
Pensamentos, estradas, frequências, sentimentos, vibrações, o conteúdo transportado nessas frequências ou conduzidos nessas estradas. Está claro? Então, o pensamento é semelhante a uma onda de rádio, quer seja AM ou FM, ou onda televisiva. Agora, o que eu vou transportar nessa estrada? Quer seja som e vídeo, ou áudio e vídeo, ou apenas o áudio. O que transportamos são os sentimentos, são as vibrações. Confia em ti, confiando em Deus. Restabelece primeiro a tua saúde moral e espiritual, para depois curares os outros. Por que ele disse só cura moral e espiritual e não falou da cura física? Então, confiemos em nós, que somos uma fração indissociável da imperfeição finita na perfeição absoluta, confiando na perfeição absoluta. Que vamos ser tão perfeitos em relação a ele quanto a proporcionalidade que essa imperfectibilidade nos permitir. Então, jamais seremos como ele em gênero e grau. Mas Deusinho no nosso universo de ação. Somos deuses para os átomos e somos átomos para os deuses que constroem universos. E se eu confio em mim, desde a alma à superconsciência, e com isso confiando em Deus, porque sou expressão de Deus, eu vou restabelecer primeiro a minha saúde moral, o meu comportamento, e a saúde espiritual, a minha ética no comportamento. Então, aqui a parte moral é como eu uso a minha inteligência para criar os próprios pensamentos, para elaborar os sentimentos, confeccionar as palavras, etc. E aqui é o que eu vou transportar, essa ética espiritual, essa saúde espiritual, os valores virtuosos que eu vou manifestar nesta conduta moral. Agora, depois disso, eu posso curar os outros, mesmo que o meu corpo físico esteja enfermo, porque talvez as próprias enfermidades nele é a própria cura, ou pelo menos o início da própria cura, no dizer dos nossos irmãos da antroposofia. Então, a doença pode ser o início da cura, mas certas perturbações é o início da doença mesmo, e um longo caminho a percorrer. E assim terminou essa pequena síntese do pensamento curador. Agora vamos falar um pouquinho das consciências profunda, ativa e instintiva. E um pouco do inconsciente também. A consciência profunda é um arquivo imensurável na profundidade da alma. É um mundo cujas experiências são ainda desconhecidas para o próprio dono. Para se tirar o véu de Ísis, que empana muitas coisas ocultas, convém meditar, estudando sempre o que se deve fazer. Então, a consciência profunda está na profundidade da alma. A alma é uma fração do espírito. Então, na profundidade de onde ela veio, por exemplo, Emmanuel, existem recursos imensuráveis de progresso e de sublimação no fundo da mente. Se a mente é uma emanação do espírito, o fundo da mente é o espírito. Se a alma é uma fração do espírito, o fundo da alma
É o próprio espírito de onde ela veio. Então, a consciência profunda é um arquivo imensurável na profundidade da alma. O espírito tem quase a idade do universo. Ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar. Ele não veio para essa experiência desequipado. Então, ele se capacitou primeiro e agora vai executar fabricando mais uma alma. Então, é um mundo cujas experiências são ainda desconhecidas para o próprio dono. E esse dono agora aqui, pode-se falar que é a alma. Nós é que desconhecemos esse mundo. O espírito sabe conscientemente o que fazer, então ele conhece o seu próprio universo. Agora, a alma desconhece a si própria, na maioria das vezes. E principalmente os seus veículos de expressão. E é para isso que estamos aqui. Tomar ciência do nosso existir e adquirir consciência do real objetivo de nossa existência. E o real objetivo de nossa existência, como nós começamos a dizer, não é fugir das trevas sendo luz. As luzes, ou como luz, só fazemos a diferença no meio das trevas. Não tem como ser diferente. O professor, o mestre, o doutor só faz diferença onde existem seres mais ignorantes do que eles. Não tem como ser diferente. Doutores, no meio de outros doutores, vão trocar ideias quase semelhantes, dependendo dos doutorados que fizeram. Mas agora, um doutor conversando com um mestre já pode trocar alguma experiência. Um mestre com alguém recém-saído da universidade, que fez às vezes a pós-graduação, e esse com um recém-formado, esse com alunos mais retardatários. Então, se as trevas vieram ao nosso encontro, nós estamos aqui para transformá-las em luz. Vocês vão perceber na obra de Pietro Baldi, mais um autor afirmando a mesma coisa, que a nossa função em voltar aqui na matéria é para levar a matéria conosco, transformá-la em espírito. Mas isso nós já vimos com Miramês, vimos com Joana de Ângeles, vimos com Leon Denis. É só um confirmando o outro, que é a função do nosso próprio livro. Fazer várias ideias convergir para o mesmo ponto. Então não adianta falar que está preso no corpo. Não estamos. Agora nós temos que transformar esse corpo em asas de luz. Porque a expansão da minha consciência perispiritual depende da promoção dos elementos do meu corpo. E a melhoria do meu próprio corpo depende dos elementos que eu canalizar da natureza na sua confecção e manutenção. E esta intenção de sublimá-lo, o universo perispiritual vai chegar com maior intensidade nesse processo transformador. E a mente transformando esse universo perispiritual e a consciência, o universo mental. Para se tirar o véu de Ísis, que empana muitas coisas ocultas, convém meditar estudando sempre o que se deve fazer. Então, meditar, medir. Então, nós vamos medir a ação, meditação. Então, se eu quiser tirar esse véu que empana esse conhecimento entre a minha realidade e tudo que está à minha disposição aqui mesmo na periferia, e entre a minha realidade e a superconsciência, por exemplo. Às vezes eu não conheço nem a fração da superconsciência que gerencia a subconsciência, que coordena todas as ações do perispírito do corpo sem o meu conhecimento. E às vezes não coordeno nem a consciência ativa, a inteligência, o poder imaginativo, a memória, os desejos, os pensamentos, os sentimentos, etc. Então, para se tirar esse véu que está empanando, ocultando essas coisas, convém meditar. Como que eu vou fazer isso? Medir essas ações, estudando sempre o que se deve fazer.
todos os pormenores possíveis. Quanto mais conhecimento tivermos daquilo que almejamos construir ou nos tornar, mais possibilidades de ativar o poder imaginativo. E ativando o poder imaginativo, nós criamos a imagem e telegrafamos essa imagem. Se em nós, da mente para o perispírito e dele para o corpo. Mas pode ser da mente para o universo, para o espírito. E nós vamos entrar em ressonância com todos os seres que idealizam ou almejam semelhante intento. Ali, nesse universo consciencial, na consciência profunda, existe uma gigantesca biblioteca consciencial. Com o tempo, pode fornecer experiências à mente ativa, que é a nossa mente, onde nós estamos atuando. E mesmo conhecimentos valiosos para o bom desempenho de todas as tuas funções no mundo em que vives. Exemplo disso foi quando intencionamos fazer a instalação elétrica de nosso estúdio, de nosso lar, de nossa casa, e não achamos quem encarasse a proeza, o desafio. Mas o engenheiro Anderson, além de fazer o projeto da casa, o estúdio já existia como parte, e já tinha feito no estúdio, que antes não era estúdio, a instalação nos mesmos moldes. Então ele fez um projeto elétrico para que os eletricistas não se perdessem. Mesmo assim, não foi fácil. Então nós anoitecemos ignorantes desta pauta e amanhecemos eletricista com todos os pormenores. Então nós acessamos essa biblioteca. E quando começamos a falar com vocês, nós saímos do corpo. De acordo com o assunto, nós ficamos dentro dessa biblioteca consciencial. E ainda com vários amigos espirituais, porque nem tudo sabemos. E com o tempo, esta biblioteca pode fornecer-nos experiências, porque nós estamos aqui usando a mente ativa, mesmo que seja para as nossas atividades cotidianas, que foi o caso da instalação elétrica, e pode ser qualquer outra, até a receita de um bolo, a sua execução e assim por diante. Então vai depender de tudo que nós estamos dispostos a fazer para o nosso e para o bem daqueles que estão à nossa volta. Essa consciência profunda registrou todo o teu passado, todo o nosso passado pela máquina divina que possuis. E essa máquina divina que começa a registrar aqui da periferia e levar para o centro é a nossa mente. Ela vai captando tudo com os seus veículos de expressão. Miramês chega ao ponto de afirmar que quando andamos pelas ruas, no mínimo, num campo de 20 metros no entorno, nós estamos registrando tudo o que está acontecendo. Se eu não tenho cuidado do vigiar, do olhar e do orar, eu fico numa casa com as portas e janelas abertas, sem teto, e tudo vai entrando. Aí quando eu volto para casa, falo, mas voltei carregado. Invigilante. Então essa consciência profunda registrou todo o nosso passado como máquina divina, com a máquina divina que possuis. Então aqui no mundo físico, essa máquina divina é o cérebro. No mundo perispiritual é a mente. No mundo consciencial é a própria superconsciência. Então, no mínimo, temos 3 máquinas divinas. Uma comunicando-se com o cosmos, outra comunicando
com as forças crísticas e essa aqui comunicando-se mais diretamente com a natureza, aqui na parte mais densa. A mente também comunica-se com a natureza nas partes mais sutis. E esta consciência profunda, essa máquina divina, nunca mente por ter sido feita pelo grande arquiteto do universo. E pode fazer aflorar no teu presente alguma coisa das suas vidas passadas, se isso for conveniente ao progresso, ou ao nosso progresso, ou até ao progresso do próprio meio. Então, essa consciência profunda, que é parte da subconsciência, a consciência ativa é uma emanação dela, e assim como a inconsciência está no entorno. Então, não tem como não registrar tudo que está dentro dessas frequências elegidas e, ao mesmo tempo, a ressonância com todas as vibrações emitidas. Então, ela nunca mente por ter sido feita pelo grande arquiteto do universo e é uma cópia em miniatura da mente divina, conforme nós já vimos. E pode fazer aflorar, vir à tona, o nosso presente, na mente ativa, alguma coisa de nossas vidas passadas, do inconsciente ou do superconsciente, se isso for conveniente ao nosso progresso. Falei do inconsciente ou do superconsciente, mas poderia ficar somente com o inconsciente, as vidas passadas não trabalhadas, mas o superconsciente também é vidas que já passaram. Se hoje ele está no futuro, é porque o passado o construiu. Se hoje existe uma subconsciência, foi a mente que a construiu, segundo Emmanuel. Assim como o cérebro físico construiu a própria mente. É de baixo para cima a construção. Tudo cresce, tudo evolui. Espírito, princípio inteligente, segundo Pietro Baldi. Energia, fluidos. Matéria, atômica. Energia, psi. Espírito, individualizado. É o circo completo. Se queres saber do teu ontem, aprimora o teu hoje nas lides do Cristo e não saia das linhas do Evangelho renovador do Mestre. Então não precisa fazer malabarismo, buscar alguém para fazer regressão de memória, nada disso. Hipnose, coisa alguma. Se nós queremos acessar esse passado ou até essa consciência futura em relação a nós, se queremos saber do ontem, quem fomos ontem, vamos aprimorar o hoje como? Nas lides, na seara do Cristo. E não sairmos das linhas traçadas pelo Evangelho renovador, cujo Mestre é o nosso modelo, o nosso guia. É bom que compreendas que o mundo consciencial se encontra ligado às mínimas partes do teu vaso físico, bem como domina algo em todos os teus corpos espirituais, que são vários, numa simbiose, de modo a trocar uma profusão de energias necessárias às suas pulsações em torno da alma. E aqui fica uma informação também nas entrelinhas bem interessante. Então é bom que compreendamos que esse mundo consciencial, essa superconsciência, se encontra ligada às mínimas partes do vaso físico. Com Joana de Angelis, no segundo livro, colocamos: não tem como dissociar o físico desta consciência, do espírito. O espírito é a causa, o físico é o efeito. E assim como hoje está físico, amanhã esta energia elevada à condição de vida vai adquirir as características fundamentais da consciência, conforme Pietro Baldi.
e Hermínio Corrêa de Miranda também em Alquimia da Mente, Pietro Baldi em A Grande Síntese. E bem como domina todos os nossos corpos perispirituais, que todos eles vieram do corpo físico. E eles são vários, não são apenas o modelo organizador biológico, o corpo dos instintos, o corpo das sensações, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e os demais corpos de evolução, sem falar do corpo Kundalini, que nos fornece a energia para a construção do físico a partir do corpo natural, que está sob a coordenação do centro genésico. Então eles são mais do que isso. E numa simbiose, numa ressonância tão perfeita, numa harmonia, num entrelaçamento, de modo a trocar uma profusão de energias necessárias às pulsações em torno da alma. O físico, com a sua vitalidade ou mergulhado dentro do corpo vital, tem uma aura. Aí vai indo todas as auras somadas em torno da própria alma, um campo de proteção. E vai depender desta comunicação entre eles, ou entre a consciência e todos eles, até chegar no corpo orgânico. Converte a tua vida, companheiro, agora, limpando as tuas mazelas do presente, porque assim como o presente é influenciado pelo passado, ele também influencia na profundidade do ser. Isso também é muito profundo. A sutileza da informação que eu quis mostrar para vocês era esta aura, a vibração de todos os corpos, como roupagem da própria alma. Então vamos converter a nossa vida, limpando as nossas mazelas do presente, aquilo que temos dificuldade aqui no presente, no pensar, sentir, falar e agir, porque sabemos que o presente é influenciado pelo passado. Se encontrar a casa limpa, não tem como influenciar, e também o presente pode influenciar o futuro. O corpo físico influencia a própria mente. A mente influencia o físico também. Mas o físico pode adoecer a própria alma. E a alma perturbada pode adoecer o próprio corpo também. Então, quando essas mazelas empanam a nossa própria mente, que usamos o pensamento em desalinho, a emoção desgovernada, a palavra em desequilíbrio, as atitudes, nós criamos um mecanismo como se fosse um casulo, numa tela etérica que existe entre o corpo vital, o modelo organizador biológico, e o corpo emocional. Por isso a apatia, que nós chamamos de depressão. Quer dizer, nós estamos isolados dos nossos próprios valores íntimos. Aí queremos ficar no escuro, não queremos contato com pessoa porque não temos os valores para relacionar, para trocar o energismo. Então nós ficamos dentro desse casulo. Se alguém não nos ajudar a sair do casulo, caso não temos condição de sair sozinho, porque se temos o conhecimento, é o momento de meditar para saber por que eu desconectei-me de mim mesmo ou criei esse mecanismo que empanou esta comunicação com a minha própria consciência. Então vamos converter a nossa consciência, a nossa vida, mudando o nosso comportamento, corrigindo essas mazelas e com isso limpando ou reconectando com a nossa realidade essencial. E com isso foi a consciência profunda, agora vamos para a consciência ativa. E consciência ativa é a mente. A consciência ativa é parte da consciência profunda, em consonância
com as atividades que te dizem respeito no mundo em que habitas. Então, bem compreendido, então a consciência ativa, que é a mente, é uma emanação do espírito da consciência profunda. Então, a consciência ativa é parte da consciência profunda e está em perfeita consonância, trabalha em perfeita ressonância, tanto com a sua matriz e com as atividades que nos dizem respeito no mundo em que habitamos, porque ela está presente por meio dessa consciência, a consciência profunda, por intermédio da consciência ativa, em todas as partículas dos veículos de expressão do ser. Então, da mente à última partícula orgânica e ainda interagindo com o meio. Isso é Joana de Ângeles, está no nosso primeiro livro da obra Dias Gloriosos, quando ela fala do pensamento e das doenças. Então, a consciência está presente em todas as partículas do universo consciencial e de seus veículos de expressão. O subconsciente faz parte de todas as atividades. O subconsciente faz parte de todas as atividades da alma encarnada, por fração da sua potencialidade, que se nos mostra pelo raciocínio, buscando experiências em todas as modalidades, para que possa guardar e transmitir para o grande celeiro que se chama inconsciente, que, aliás, não é nada inconsciente. E aqui também tem um segredinho aqui. Então, além da consciência ativa, agora da subconsciência. Então, o subconsciente é parte, ou ele faz parte, melhor dizendo, de todas as atividades da alma encarnada, porque ele governa todo o universo perispiritual e físico. Por fração de sua potencialidade. Fração da potencialidade da própria alma, porque esse subconsciente é uma fração da própria superconsciência, que se mostra pelo raciocínio. Pelo raciocínio, eu sei que ele está fazendo tudo isso sem que eu mova um dedo sequer. Buscando experiências em todas as modalidades, na interação com o interno e com o entorno, para que possa guardar esse conhecimento acumulado de gerência em perfeita harmonia e transmitir para o grande celeiro, já que ele é fração da superconsciência, que se chama inconsciente, porque ele está mergulhado no inconsciente, e esse inconsciente, que aliás não é nada inconsciente. Quando ele disse essa frase inconsciente, ele estava falando do inconsciente sagrado, que é o mesmo que superconsciência. Mas nós podemos imaginar hoje que nós colocamos esses 4 universos: superconsciência, inconsciência, consciência ativa, consciência instintiva, por orientação dos próprios autores. Quando Joana de Ângeles fala desse inconsciente, ela fala que ele é o dominador e não o ego. O ego é a própria alma com seus valores. E esse inconsciente, onde estão as nossas vivências não aprimoradas, que às vezes assalta o subconsciente, alterando o nosso comportamento. E aí nós perdemos a conexão com a superconsciência por empanar a nossa própria mente também, porque eles podem invadir a nossa própria mente e, segundo Joana de Ângeles, ficarmos sitiados. Eles vão coordenar os nossos pensamentos, nossas ideias, nossas palavras, nossas atitudes, e a gente não consegue restabelecer o comando ou tomar o patrimônio de volta. Ele tem as suas atividades marcadas por lei que nos governa a todos.
ação poderosa emanada da força soberana, que é a harmonia, o equilíbrio, porque a função do subconsciente é a preservação da vida por intermédio dessas leis que regem os automatismos, a governadoria de todos os sistemas do corpo, de todos os órgãos, todos os tecidos, células, moléculas, átomos e subdivisões. E assim, uma noção. Agora, mais um pouquinho da consciência instintiva diretamente no outro cenário, colaborando com as informações anteriores. Todos os espíritos superiores usam com arte essa força para curar os enfermos, essa força instintiva. Sugestionar pessoas e mesmo ensinar as leis da natureza. Na verdade, te dizemos, usamo-la, agora Miramês falando que eles usam-na para tratar com as árvores e os animais, pelos fios da força mental. Porque agora nós vamos entrar no cenário do pré-humano, que está mais para os instintos do que para a razão. A finalização do seu processo evolutivo é a confecção inicial da razão. E depois, no homem, o aperfeiçoamento dessa e a construção da intuição. Então, todos os espíritos superiores usam essa consciência instintiva com arte, essa força de curar os enfermos. Por quê? Porque eles conversam com a consciência instintiva do corpo, do sistema, do órgão, do tecido, da célula, da molécula, do átomo, e às vezes nós não conseguimos conversar com quase nenhum deles. E quando eles conversam, parte da sua consciência instintiva viaja para a subconsciência do enfermo e cria almas instintivas no enfermo para ajudar a governadoria do órgão enfermo. Porque ele perdeu o controle. É como se eu enviasse mão de obra especializada para ajudar na sua empresa. É assim o processo de cura. Então, os espíritos superiores usam com arte essa força para curar os enfermos, sugestionar pessoas e mesmo ensinar leis da natureza. Sugestionar, porque quando eu envio almas instintivas para a sua subconsciência, ela vai enviar para a sua mente ativa como se fosse inspirações, o que ela precisa para um comportamento saudável. Ou pedidos de socorro, mude o comportamento, mastigue mais, coma menos, se nutra melhor, tome sol, faça exercícios físicos, boas leituras e etc. Vai dando dicas. E mesmo nas leis da natureza, porque quem está regendo a natureza são essas forças instintivas, nos comandos automáticos segundo a gerência cósmica. Os elementais, do pré-humano, do reino animal, vegetal, mineral e etc. Então, nós vamos ensinar como isso funciona, esses comandos na natureza. Na verdade, te dizemos, usamo-la para tratar com as árvores. Conversa com a consciência instintiva que rege a árvore, porque o reino vegetal tem instintos. E os animais, basicamente, são governados pelos instintos, têm rudimentos de inteligência, mas ainda não está aprimorada. A inteligência se aprimora no pré-humano e começa a construção da razão. E pelos fios da força mental, porque eu vou usar a mente para criar essas realidades, para comunicar com todos esses cenários. Tudo no mundo tem uma explicação na profundeza onde vibra. Eis aí a fé
domada pela razão de que tanto falamos. E quando ele fala tudo, não ficou nada de fora. Então, tudo no mundo, quer seja, se você imaginar o mundo físico, ele está falando tudo no mundo, no universo, no cosmos. Tudo no universo ou no cosmos tem uma explicação na profundeza onde vibra. Se eu for falar do corpo físico, vários corpos, até chegar na essência da alma, forças internas do Cristo, responsável por ela, até chegar no âmago de onde está vindo essa vibração. E nós vamos encontrando explicação para a consciência do átomo na consciência molecular, se não acharmos em sua própria consciência. E assim, da molécula na célula, da célula no órgão, ou da célula no tecido, do tecido no órgão e vai indo. Do corpo físico, a profundeza dele está mergulhado dentro do modelo organizador biológico. E vamos indo até chegar na consciência profunda, consciência crística e cósmica. A fé é, pois, uma disposição da alma que às vezes cura a si mesma em instantes. Modalidade essa que se torna difícil de ser descrita por nós. Porque quando eu tomo ciência e adquiro consciência desse manancial profundo, segundo Leon Denis, eu apresento meu projeto, viajo para lá, meu projeto é aprovado, eu volto com as diretrizes e com a matéria-prima para essa construção. É como eu fui para o sono, sem saber, eu, o que está encarnado, nada de eletricidade, mas acessei o que outra alma, outra experiência vivenciada, ou vim com parte dela para me auxiliar, que ficou o conhecimento até hoje. Então a gente não esquece quando temos essa disposição. Por isso que a fé precisa de uma base, é o conhecimento perfeito daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho certeza após a compreensão, conforme Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma disposição que nós temos porque a fé nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então eu só estou tomando posse disso. Que às vezes a alma cura a si mesma em instantes. Ela compreende todo o enredo que ela foi confeccionada. Modalidade que se torna difícil de ser descrita, porque só quem vive a experiência sabe o que é, que não tem como materializar às vezes aqui, ao vivo e a cores, salvo se fizermos uma reunião de materialização e percebermos a construção de certos tecidos, certos órgãos, certos corpos até num relance. Para quem sabe o que fazer, como, quando e onde realizar. São momentos de conscientização divina, de reconexão com a nossa essência, quando o comando central da alma, que é a consciência ativa, é completamente obedecido por todo o sistema celular, por toda a subconsciência que gerencia esse sistema. Como agente de vida a garantir o equilíbrio orgânico. Agora eu me conecto com a consciência profunda, trago o conhecimento para o meu comando central da alma, inteligência, imaginação, trago na memória desejos, pensamentos, sentimentos. E eu vou ser completamente obedecido porque eu sei o que estou fazendo. E ela se rende diante de quem sabe o que está fazendo.
E todo o sistema celular vai nos obedecer. As células enfermas se deixam matar, se deixam morrer porque sabem que vão ser reconstruídas. Como agente de vida a garantir o equilíbrio orgânico. Então, veio para garantir o equilíbrio orgânico, não para matar simplesmente, se livrar. Por isso, quer curar-se de alguma coisa, não tome algo que vai matar a própria vida. Então, crie mecanismos para a preservação da própria vida. A cura sempre esteve, está e estará dentro, nesse médico interno, no corpo, outro no perispírito, outro na mente e outro na consciência. Temos no mínimo 4 universos a nosso dispor. Os recursos como o Doim, a Mochabustão, a acupuntura, o passe, o exercício de respiração, a yoga, etc., são para quem não conquistou ainda pelas leis que nos regem a fé plena na força que existe dentro de cada criatura. Eu nunca esqueço dessa tela porque eu a usei na minha primeira palestra, aqui em Três Lagoas, no Centro Espírita José Xavier. A primeira palestra, e ainda com Joana de Ângeles, não adianta curar o corpo se a alma não se transformar. Da obra Plenitude. Sara num lugar, adoece no outro. Então, os recursos como o Doim é uma técnica de auxiliar na cura. Mochabustão, normalmente na minha época, você coloca as agulhas de acupuntura, coloca algodãozinho no pezinho delas e toca fogo. Entendeu? Mas não vai queimar o paciente. Então é bem controlado, bem pouquinho algodão, você vai controlar a temperatura. E a acupuntura só com as agulhas, o passe como nós o conhecemos, o exercício de respiração, que é fantástico para a cura, o exercício que nos propõe a yoga e a yoga, que são duas coisas, uma visa o equilíbrio mais fisiopsíquico, o outro mais moral e espiritual. Para quem não conquistou pelas leis que nos regem a fé plena na força que existe dentro de cada criatura. Tudo que necessitamos está em torno de nós esperando as nossas ordens. Miramês. Com mais segurança encontramos dentro de nós tudo que está fora. Ainda Miramês. O universo inteiro está dentro de nós e nós estamos no universo. Leon Denis. Uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. André Luiz Bezerra de Menezes. Está dentro de nós. Então depende, porque tudo isso aqui são muletas, são paliativos que vai nos ajudar a aliviar os efeitos. Agora, somente a transformação moral e espiritual do indivíduo corrige as causas. E com isso, mais essa parte, e agora visualização. Usar os poderes da mente para criar o bem. Visualizar a saúde é confiar em Deus, meditando sem nenhum esforço, vendo-se em plena saúde, usando todas as faculdades na ordem das leis espirituais. Então vamos lá. Todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras. Leon Denis. Querer, saber, amar. Querer é fazer convergir todas as potências do ser, toda a energia, para o alvo que se quer atingir, para aquilo que queremos conquistar e almejamos governar. Mas antes, e mais essencial do que isso, eu preciso saber conhecer as leis e as forças que eu vou colocar em movimento. Do contrário, eu posso ficar aprisionado na minha própria criação.
E, acima de tudo, saber que é o amor, como força que gera e nutre, lei que organiza e mantém, que vai fazer acontecer. Então, usar os poderes da mente, inteligência, imaginação, desejos, a memória, o pensamento, o sentimento, palavra, ideia, para criar o bem. Estou criando. Quem pensa, cria. Nós já vamos ver isso já já. Visualizar a saúde. Eu estou visualizando, usando o meu poder imaginativo e visualizando-me saudável, em equilíbrio. Isso é confiar em Deus, no cósmico e no Deus interno. Meditando, medindo, como vou fazer? Meditando sem nenhum esforço. Porque é consciência que faz a diferença. Então, quando a mente não pensa, o corpo trabalha mais. Quando a consciência não conduz a mente chega ao desgaste, ao desânimo. E eu vou me ver em plena saúde, em pleno equilíbrio, só que com um comportamento desejado. E usando todas as faculdades na ordem das leis espirituais. Lei de amor que compreende, de justiça que corrige, de caridade que salva. A meditação tem a suavidade do amor. E toda ela deve ser acompanhada pela prece, que ajuda na força poderosa da visualização. Eu nunca vi uma informação tão perfeita quanto essa. Falando de 3 coisas ao mesmo tempo, numa única frase. Então, a meditação tem a suavidade do amor. Ele penetra todas as coisas, sem esforço. Suavidade do amor, que a tudo penetra. E toda meditação deve ser acompanhada pela prece. Eu vou buscar as diretrizes para fazer exatamente conforme as leis espirituais recomendam. Ou ainda pela oração, trazer todos os meus potenciais para o ensejo. E ainda, ela vai ser ajudada pela força poderosa da visualização. Oração, hora de ação. Visualizar a ação. Então, com a prece, eu busco diretrizes, com a oração eu coloco em movimento, e visualização eu vou minuciar a situação. Meditação eu vou medir como eu coloco isso em ação. Eu vou colocar conforme as diretrizes do amor, como força que gera e nutre, como lei que organiza e mantém. Então não adianta ficar de perninhas cruzadas meia hora, 1 hora meditando. Não é isso. É consciência. Isso eu já fiz por encarnações inteiras. Tem o seu valor? Tem. São exercícios para nos treinar. Mas quando eu estou pronto, eu medito as 24 horas por dia. Eu oro 24 horas por dia, eu visualizo na ação. Então a meditação tem a suavidade do amor, que nada impõe, nada exige, apenas ama. E toda ela deve ser acompanhada pela prece, saber o que fazer, onde eu estou medindo essa ação e cuja força, ainda coadjuvada aqui com a força poderosa da visualização, que ajuda na força poderosa da visualização. Então a meditação tem a suavidade do amor e toda ela deve ser acompanhada pela prece, e a prece vai ajudar
na poderosa força da visualização, que primeiro o planejamento, aqui é o mecanismo de execução e aqui na finalização dessa execução. Aqui como eu faço isso? Aqui as diretrizes para fazer isso. E aqui a ação, a concretização. Essa disposição te ensinará a somente ver o bem onde haja o mal, no qual não deves pensar nunca, porque quem pensa, cria e é responsável por sua criação. Então, essa disposição, meditação, prece, oração, visualização para a autocura, vai nos ensinar a ver o bem em toda parte, o bem de todos, o eterno princípio. E jamais, porque isso aqui é a ignorância do bem ou o bem mal compreendido, porque o mal não é uma criação de Deus. Então, no qual, isso que Deus não criou, não deves pensar nunca, mas pensar no bem, porque somente o bem existe e só ele prevalece. Somente a verdade existe, só ela prevalece. Porque quem pensa, se acredita que ele existe, vai criar a realidade, porque quem pensa, cria, e depois será responsabilizado por sua criação. Agora o alimento verdadeiro. O alimento pelos pensamentos nos abastece de energias poderosas, porém, necessário se faz que eles estejam retos, os pensamentos, bebendo e nos fazendo nutrir na fonte do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vimos que o alimento pelos pensamentos é um fato, mas eles precisam, é necessário que eles sejam retos, harmônicos, dentro do equilíbrio que se pretende. E eles vão beber dessa harmonia e nos fazer nutrir na fonte do Evangelho do Cristo, porque vai nos levar, porque nós estamos entrando em ressonância com as leis morais e espirituais. Aqui o alimento pelos pensamentos e a condição para que ele seja efetivo. Agora, outra realidade. O alimento pela palavra é sobremodo grandioso, mas torna-se indispensável que o nosso verbo esteja em plena sintonia com a fonte soberana do bem. Então, da mesma forma que o pensamento deve estar conectado com o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra com a fonte soberana do bem. Então, alimento pela palavra, porque a palavra nutre, é sobremodo grandioso, porque ela é a materialização das ideias, que é a materialização dos pensamentos. Entendeu? Se já existe um alimento pelo pensamento, existe pelas ideias e agora pelas palavras. Então, elas podem gerar vida ou pode ser o contrário. Mas para que isso se dê, torna-se indispensável que o nosso verbo esteja em plena sintonia com a fonte soberana do bem. Falar somente o bem. Aí eu vou estar nutrindo com a minha própria fala. E nutre também quem a ouve. Outra frequência. A nutrição pela boca é indispensável à vida humana. No entanto, ela deve ser escolhida no mesmo ritmo do princípio único do universo, em se falando das coisas naturais. Qual que é o princípio único do universo? O Espírito? O amor? Se falou amor, acertou. Só existe o amor. Tudo deriva-se dele. Amor, substância, é formado
pelos princípios inteligentes, mas o hálito divino já é o amor nascido do Verbo Criador. O amor é vibração de Deus que perpassa tudo que existe, criando todas as situações. Então, a nutrição pela boca ainda não é o alimento físico. É indispensável à vida humana. Lembra? A boca do físico é a que eu estou falando com vocês. A boca da alma é a mente. A boca da consciência é a superconsciência. Então, nesses três cenários, a nutrição pela boca, da consciência, da alma e do corpo é indispensável. No entanto, essa nutrição, deve ser escolhida no mesmo ritmo do princípio único do universo. O amor você pode chamar de harmonia, de equilíbrio, ou o princípio inteligente do universo, que é simples e sem ciência. Em se falando das coisas naturais, ou seja, o algo mais natural, mais primitivo, mais próximo da fonte possível. O hálito divino, nascido do Verbo Criador, psiquismo divino, e o amor como prolongamento do psiquismo divino, se você prefere assim. Agora, o alimento verdadeiro do espírito, influindo também no corpo, ele é o amor, força soberana de Deus. Então, ali você pode imaginar na boca o alimento que você come também, mas vai falar do alimento físico. Você vai perceber que não é esse que falou ali da boca. Então, o alimento verdadeiro do espírito, influindo também no corpo, ele é o amor. O amor é o alimento do universo, segundo André Luiz, nosso lar. O cibo do universo. A alma em si só se nutre de amor. E esse amor é força soberana de Deus. Entendido? Tem mais algo aqui que você vai ficar arrepiado aí. Todos vocês. Então, quem ama verdadeiramente na expressão dessa palavra sagrada, não tem fome, pois se encontra nutrido pela eternidade afora. Agora você vai entender o alimento pela boca e eu volto lá. A boca da alma, a consciência, canaliza esse alimento pelo centro coronário. A mente pelo centro frontal. E aqui, pela glândula pineal, todo o arcabouço, dando condição para chegar à materialização pela boca física. Então, a mente, a boca da alma, todos os corpos perispirituais, todos os chakras, todos os meridianos, todos os nadis. Imagine quanto de energia está chegando aqui. E agora, quando eu falo, eu estou multiplicando esse alimento. É essa realidade aqui. E aqui vimos que o alimento verdadeiro é o amor. E quem ama verdadeiramente, ou seja, se eu sei que o amor é o prolongamento do psiquismo divino, eu vou convidar uma porção de princípios inteligentes, segundo Kardec, para a construção de uma realidade. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei por intermédio da qual Deus governa os mundos. O amor é a força de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. É esse amor que ele está falando. Então, se a atração, segundo Leon Denis, então no ápice de minha vontade, esses elementos que eu convidei como princípios inteligentes, torna-se a atração e a atração se faz amor. Ou atende à lei de atração,
que é o nosso pensamento, e se transforma no próprio amor. Quem ama verdadeiramente, quem sabe canalizar esses elementos, eternidade afora, não precisa mais pegá-los prontos. Eu pego uma porção do psiquismo divino, transformo em espírito, transformo em amor substância, construo todos os cenários que eu quero desenvolver, gravo todas as memórias, participando do enredo, e venho para a edificação do fluido cósmico, do fluido universal, matéria mental, energia mental, bioenergia, e vou percorrendo, construindo todos os cenários. Se eu sou o universo em miniatura, sou o circuito completo. Posso trazer outras ovelhas? Posso, porque pela interação consciencial, a boca da consciência, estou cedendo lugar a outros. A boca da mente, ainda uma vez. E a boca do corpo, mesmo sem comer, ela está canalizando energias também. Jesus foi, é e será sempre a expressão mais alta de amor na Terra e continua a nos dispensar esse amor da maneira que o suportamos. Por isso, se eu suporto a proteína animal, é amor. Vegetal, mineral, o ar, água, luz, é o que eu suporto, o que eu consigo trabalhar. Se eu não sei ainda fazer, eu assimilo o que os outros fazem e vou aprendendo por minha vez. Agora o alimento físico, um pequeno toque aqui somente. O alimento físico é de grande importância para que possa sentir o alimento espiritual. A saúde é um prêmio de Deus às criaturas que conhecem a si mesmas. A mente deve ser sadia, pois para isso foi criada. Portanto, o corpo não prescinde da harmonia para que a alma viva feliz mesmo dentro dele. Então, o alimento físico é de grande importância para que possamos sentir o alimento espiritual, porque ele já é algo pronto. Se eu buscar a origem, eu vou alcançar esse alimento espiritual. Que o alimento espiritual é quando eu pego algo mais puro, mais simples e construo a realidade. Ou simplesmente manifesto algo da minha consciência na gerência desses cenários, que são as virtudes, o alimento espiritual. Está claro? Ficou entendido? Então, o alimento físico é de grande importância, né, para que nós possamos sentir esse alimento espiritual que ele transformou em virtudes. Sentir o alimento espiritual ou o alimento antes do próprio alimento físico. Então, a saúde é uma conquista, é uma dádiva, uma bênção. Na realidade, Miramês fala que não é um prêmio. Deus não premia, não perdoa, não impõe, não obriga, não proíbe. Então, não é um prêmio, é uma conquista. Então, a saúde é uma conquista em Deus. Então, Deus nos permite, nós como criaturas, conquistar isso quando eu conheço a mim mesmo. Eu posso imaginar um prêmio, mas o prêmio, quem construiu, foi eu mesmo, por conhecer-me e viver conforme as leis. E a mente humana deve ser sadia, pois para isso ela foi criada. Pensar conforme a harmonia, o equilíbrio, etc.
O corpo não prescinde, ele não vive sem a harmonia. Para que a alma viva mesmo dentro dele feliz. Mas para isso precisa da harmonia, para que a alma possa se sentir feliz. É bom que conheças que em todos os alimentos físicos, principalmente nos grãos, existe o alimento energético procedente da divindade. Porque é a consciência do próprio alimento. Quando falamos dos grãos, ali tem a consciência para formar o vegetal inteiro. Então, normalmente o grão tem mais energia nele do que a hortaliça inteira. Vamos imaginar uma semente de couve. Se eu souber extrair o energismo desta semente, ela sabe pegar os elementos, porque ela pegou da terra, da água, do ar e da luz, e construir o elemento inteiro dentro de nós, porque nós também somos natureza. Agora temos que aprender a extrair a energia, dando os devidos cuidados a cada grão. Uns têm que ser cru, outros têm que ser cozidos, outros têm que ser toados. Cada um vai ser preparado para liberar a energia extrema que ele tem ao seu dispor. No caso do grão de bico, eu já falei para vocês, o grão germinado que vai aumentar a potência no mínimo 250 vezes a mais. Ou o grão do melão, você fazer com um pouquinho de água, como se fala, algo parecido com leite. Pode fazer só com a semente ou fazer com a semente e a casca. Normalmente a semente e a casca têm 500% mais energia do que a polpa. E aqui tudo a essência consciencial, sempre o hálito divino, o psiquismo divino, o amor procedente da divindade. Ao triturá-los, as ondas de vida viajam pelo corpo, enriquecendo todos os centros de força das criaturas, somando mais paz e mais vida, ampliando os modos pelos quais buscar as virtudes. Então veja, ao triturá-los, nós sabemos mastigar o suficiente. Às vezes precisamos mastigar um grão de amendoim 120 vezes para extrair o energismo dele. Se tiver a habilidade maior, pode ser menos às vezes, mas triturar o extremo. E essas ondas de vida que vão viajar pelo corpo, por todas as instâncias do corpo físico, vai enriquecer também todos os centros de forças, porque ela vai passar no processo da mastigação, parte entra no físico. E aqui mesmo, neste universo, por intermédio de 35 milhões de pequenas glândulas, vamos extrair a essência e já transportá-la para o campo vital, psíquico, emocional, mental e até consciencial. Então tem parte do energismo que não precisa passar pelo corpo. Ele já vai direto para os corpos sutis que alimenta esse, porque o alimento vem de dentro para fora também. Então, além de alimentar o físico, enriquecendo todos os chakras, todos os centros de força das criaturas, somando mais paz, a paz está ali, mais vida que está ali, ampliando os modos pelos quais vamos buscar as virtudes, ou ampliando a quantidade de elementos com as quais nós vamos construir as virtudes. Não penses que o físico se encontra desligado do espiritual. Todos têm a mesma procedência, o hálito divino, que é a grande força soberana, a luz incriada.
o Verbo Criador, a criação. Agora, o último item. O Evangelho purificador. O Evangelho é uma força soberana que purifica os nossos sentimentos, atualizando nossas ideias, de modo que possamos identificá-las com o Divino Mestre. Então, o Evangelho é uma força soberana que purifica os nossos sentimentos, atualizando nossas ideias, de modo a identificá-las, que elas se tornem semelhantes às do Divino Mestre. Evangelho para Joana de Ângela é força, vitalidade e vida. Para Emmanuel, ele está em nossa consciência, em nosso coração, no próprio Espírito, porque ele é a presença divina, é o hálito divino em nós. E quando nós assimilamos essas diretrizes cósmicas, a intenção delas é purificar, sim, os nossos sentimentos e trazer um upgrade para as nossas ideias, porque vem como hálito divino, como forças, estímulos, pensamentos para a construção de ideias, de modo que possamos identificar essas ideias que estão vindo das ideias crísticas e cósmicas com o Divino Mestre, se está vindo diretamente dele ou do próprio Criador. Ele, o Evangelho, ou ele, Jesus, o Divino Mestre, nada escreveu com as suas mãos divinas. Não contratou escribas para fazê-lo, mas deixou sua doutrina, que é o Evangelho, plasmada no ar, nas águas, nas árvores, enfim, na natureza, para que os homens mais tarde sorvesse esse néctar de vida, encontrando a felicidade. O verdadeiro Evangelho se encontra escrito nas coisas da natureza, em completa ressonância com as leis universais. Então, aqui eu acho que ficou bem claro, bem tranquilo, nós já sabemos de tudo isso. Então, o Divino Mestre nada escreveu, exemplificou, porque é o próprio Evangelho personificado, e não contratou ninguém para fazê-lo, mas deixou sua doutrina, o seu exemplo, sua vida, porque nós estamos dentro do Cristo. Mas os exemplos de Jesus, que veio em nome do Cristo, ficou plasmado no ar, nas águas, nas árvores, enfim, na natureza, porque é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Para que os homens, mais tarde, sorvessem esse néctar de vida, encontrando a felicidade. Porque é o que nós extraímos da essência consciencial do ser. Por exemplo, o que fica em nosso corpo, de fato, como alimento físico, é a consciência do átomo. Nem é o nêutron, próton e elétron. São os fótons, componentes da consciência do átomo que pode pegar elementos menores e formar os átomos. É a consciência diretriz das moléculas. Nós vamos absorver os átomos e formá-las. Das células. Absorver moléculas e confeccioná-las. Dos tecidos. Absorver células, moléculas e átomos e confeccioná-los. E assim sucessivamente. E finalizando, o verdadeiro Evangelho se encontra escrito nas coisas da natureza, onde nada se perde e tudo se transforma, em completa ressonância com as leis universais. Harmonia, equilíbrio, justiça e etc. E com isso, terminamos esta obra. Agora só falta a oração que Miramês faz no final da obra, que eu vou ler para vocês. Eu até tinha preparado para ler no início.
Mas aqui sugere que seja lido no final e não no início. E vocês vão entender o porquê. A oração, nossa força. O último capítulo da obra Força Soberana. Não podemos terminar uma obra que nos propusemos a fazer sem a gratidão à força soberana do universo. Para tanto, suplicamos ao Senhor que nos ajude a compreender a verdade, que nos ajude nos trabalhos, que nos mostre os compromissos, que nos ajude a fazer o que falamos às criaturas. Então, a própria leitura nos convida a fazê-la como ela é. Deus de infinita bondade, permita que o céu desabroche em nossos corações, que os sentimentos do bem não se afastem dos nossos passos e que o perdão continue a existir e a mover nossas ideias. Que o amor não fique somente em cogitações, que ele se transforme em fraternidade todos os dias, minutos e segundos. Permite, meu Senhor, que possamos ter a fé, removendo as montanhas das nossas imperfeições, e que a alegria não falte em nossos lábios, oriunda dos nossos atos, coadjuvada pela sinceridade que não esquece a caridade em todas as suas diretrizes. Deus, sabemos que estás conosco desde o princípio das coisas. Pedimos-te que nos ajudes a estar contigo para sempre, que possamos exemplificar aos nossos companheiros que vivem na terra com muitas dificuldades aquilo que falamos mesmo em espírito, nas lides do bem que traçaste para a nossa felicidade. Esperamos que a tua paz seja a nossa paz e que o trabalho não falte em nossos caminhos, nos dando oportunidades de servir sem pensar em outra coisa a não ser o amor. Desejamos, em teu nome e em nome do Cristo, para que a humanidade toda e para a humanidade toda a paz com que esse teu servo se despede e coloca as tuas mãos para o teu labor, na convivência do teu coração santo e justo. Miramês, livro Força Soberana, a oração Nossa Força, por João Nunes Maia. E assim, terminamos mais esta obra. E antes de terminar, eu gostaria de apresentar aqui só o cardápio de domingo que vem. Pietro Baldi falando do conceito de Deus, fisiologia supranormal, a grande sinfonia da vida, e aqui é porque eu acho que vai ser só essas três coisas, ou às vezes cada uma é uma coisa, as três está pronta. Aqui é porque vamos colocar outro título. Então, o conceito de Deus, antes vamos fazer a apresentação e o conceito de Deus. Depois, noutro programa, a fisiologia supranormal. Noutro ainda, a grande sinfonia da vida. Só para que vocês tenham ideia, na apresentação da obra, o que Emmanuel e Chico Xavier falou da obra, melhor, o que ele próprio, Pietro Baldi, disse da obra. Emmanuel e Chico disse: a grande síntese é o evangelho da ciência, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e da religião e restaurar o messianismo do Cristo
em todos os departamentos do planeta Terra, só para que vocês tenham uma ideia da grandeza dessa obra. E ele próprio fala a grande síntese no seu aspecto interior e profundo é uma revelação. Num mundo em que todo ser é constrangido por uma lei feroz a reclamar da carne e do seu semelhante, e transformar em seu próprio alimento, esta, a grande síntese, é uma voz que tem um timbre diferente, porque ele vai mostrar outras possibilidades e realidades para tal. Então fica aí o convite. Que a paz seja com todos. Aline Gonçalves, net espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários. Fique com Deus na paz do Cristo. Que Deus multiplique milhões de vezes o gesto de cada um. E até já nas próximas atividades, nas próximas etapas. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.